Você aí de novo! Garoto! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não me importo a hora que você está estudando, o importante é que você está comigo. Venha mais uma vez fazer parte da nossa história, dessa nossa história. Olha, é muito importante você vir acompanhar os nossos trabalhos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de população. Na aula passada eu falei das teorias demográficas, né? Agora eu vou acrescentar para vocês mais algumas coisas importantes de população. Então, é isso aí. É nós, é nós. Universidade Aberta Leonel Brizola, vem comigo. Bom, em população, em demografia, a gente também trabalha alguns pontos importantes. Eu vou trabalhar com vocês agora uma das coisas que, de certa forma, aparece muito em prova, que são os conceitos gerais dentro de população. Conceitos fundamentais. Então, ó, conceitos básicos de demografia. Então, conceitos básicos ou conceitos gerais, tanto faz, de demografia, de população. Muito bem, amigos, quais são os conceitos que vocês precisam saber? Um é esse, ó. População absoluta. Garoto, é nóis, hein? Vamos chamá-la de PA. Não é progressão aritmética da teoria, não. Aqui é PA, população absoluta. Então, eu estou dizendo que isso aqui é só para facilitar, para toda hora não ter que escrever de novo isso aí. Então, a pergunta é, bom, professor Kleber Caverna, o que é população absoluta? Vem. Amigo, população absoluta é o número total de habitantes de um lugar. Oh, só isso. É, só isso. Ah, mas aí é fácil, professor. E quem disse que é difícil? Qual o número total da população de determinado lugar? Por exemplo, vamos pegar exemplos aqui. Vou pegar logo 3 exemplos, que a coisa já ganha aqui garoto, já ganha aqui uma importância. Vamos colocar como exemplo 3 lugares que vocês já ouviram falar. Um é o Distrito Federal. Deixa eu colocar aqui mais embaixo, porque o número pode ser grande. Isso, ó. Um é o Distrito Federal, um é o Brasil, o outro é o planeta Terra, o mundo. 3 lugares. Estou regionalizando aqui, pegando a capital do Brasil, né? O Brasil e o mundo. Então, assim, 3 lugares importantes pra gente que é brasileiro, é ou não é? É, garoto, é nóis. Então, vamos lá. A população do Distrito Federal. A população do Distrito Federal hoje, ela dá em torno de 2,9 milhões de habitantes. 2,9 milhões de habitantes. 2,9 milhões, quase 3 milhões. A população do Brasil, o IBGE está colocando 206 milhões de habitantes, ok? E a população do planeta Terra, 7, deixa eu melhorar esse 4 aqui, meu 4 é muito feio, 4 bilhões de habitantes. Então, veja, olha o que o professor está falando. A população absoluta é o número de habitantes do lugar. Qual a população absoluta do Distrito Federal? 2,9 milhões. Qual a população absoluta do Brasil? 206 milhões. Qual a população absoluta do mundo? 7,4 milhões. Amigo, deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui. Ó, depois você vai fazer essa brincadeirinha aqui. Você vai pegar, você vai entrar... pode ser no Google, você vai escrever aqui IBGE, vai escrever IBGE. Ó, igual eu tô fazendo aqui IBGE, olha que chique. Opa! Aqui é assim, a gente faz na hora, tá? Aqui é o seguinte, tô entrando no site do IBGE, vou aproximando, você não vai ver, mas eu tô dizendo pra você que tá aqui. Olha só, agora eu clico na população do Brasil, vai girar, gira! Girou! Amigo, ó, essa... É nesse momento, agora, a população do Brasil, 206.487.820, veja, 820 habitantes. Epa, mudou. Eita, aumentou. Vamos lá de novo.
Galera, a população do Brasil é de 206 milhões, nesse momento. 487.821, opa, aumentou. 820. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez você não está vendo, mas aqui tá escrito o seguinte, apagou o meu aqui, morreu, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que a cada 20 segundos, a população da Terra aumenta. Mas esse aqui, ó, é o do nosso. Se eu pegar aqui e clicar no Distrito Federal, eu vou encontrar que ela cresce a cada mais ou menos 20 minutos. Então, o que você tem aqui? Eu estou mostrando para vocês que a população é muito dinâmica. Eu estou dando aula aqui para vocês, a cada 20 segundos o Brasil aumenta uma pessoa. Isso quer dizer que em 1 minuto, 3 pessoas a mais. Caraca, professor, e a Terra? É nessa velocidade também, se não for mais. Então, o que eu quero dizer é que a população absoluta é o número total de habitantes. Quando aí, ó, presta atenção, nossa, não pode esquecer. Às vezes, o cara pega na prova e usa alguns conceitos. Toda vez que tiver população absoluta, tem um conceito ligado, é o conceito de populoso. Veja a palavra populoso só cabe para população absoluta. Você fala um país é muito ou é pouco populoso. Por exemplo, o Brasil é muito populoso. O planeta é muito populoso. Até o Distrito Federal, o tamanho do Distrito Federal é muito populoso. Então, o populoso aqui é o número de habitantes, né? Você, analisando dessa forma, você tem os conceitos mais importantes. Bom, mas esse é o primeiro conceito. Vamos para o segundo conceito. Garoto, é nóis, hein? Segundo conceito, deixa eu apagar aqui. Vamos apagar. Muito bem. O segundo conceito, ele tem aqui um outro ponto importante. Você viu população absoluta. Agora você vai ver outro conceito, que é população relativa. Deixa eu melhorar aqui meu E e meu E. Relativa, que também pode ser chamada de densidade demográfica. Garoto, é nóis. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, população relativa ou densidade demográfica. População relativa eu vou chamar de vou chamar de PR, mas eu sou mané, PR. E densidade demográfica eu vou chamar de DD. Tá na mesma. É porque às vezes na prova pode aparecer uma coisa ou outra. Então vamos lá. Como é que eu acho esse barato aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, população relativa ou densidade demográfica é igual população absoluta, PA, sobre a área. Ó, eu tenho aqui uma continha. Ninguém vai sair fazendo essa conta, não. Não é esse o intuito muito de uma prova de vestibular, saber se você decorou uma fórmula. Mas é interessante saber, por exemplo, vamos pegar exemplos. Adivinha qual exemplo que eu vou pegar? Vamos pegar um exemplo aqui do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Como é que eu vou achar a população relativa, a população absoluta, aliás, a população relativa de cada um desses lugares? Eu vou pegar a população absoluta, então eu pego aqui. Qual a população absoluta do Distrito Federal? 2,9 milhões de pessoas. Aí eu vou dividir por quanto? Então, eu vou dividir pela área, que é 5.800 quilômetros. Então, vamos pegar o caso do Distrito Federal. Então, eu tenho aqui a população relativa é igual a população do DF. Eu tenho 2,9 milhões de habitantes. E eu vou dividir pela área. 5.800, vamos arredondar, né? 5.802 quilômetros quadrados. Tá? Eu tenho aqui, agora, uma continha que eu pego um divido pelo outro, eu vou encontrar um número que vai dar em torno aí de quê? De 500, aproximadamente 515 habitantes por quilômetro quadrado. Se eu fizer com o Brasil,
Esse aqui é do Distrito Federal. Se eu fizer com o Brasil, aí eu vou só tá aqui, ó. Eu vou pegar a população do Brasil, que é uma população relativa de 206 milhões de habitantes, e vou dividir pela área. Vou colocar aqui 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a área do Brasil. Se eu pegar e dividir um pelo outro, essa conta eu já fiz, nós vamos ter aqui aproximadamente algo em torno de 24, mais ou menos, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a população relativa. Isso é bom, eu não vou pegar e fazer a do mundo, mas essa conta também eu já fiz. Eu vou pegar a população do mundo, que são 7,4 bilhões, e vou dividir pela área do planeta, que é 510 milhões, alguma coisa assim. Aí eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar mais ou menos, aproximadamente, 14,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que é a população relativa? É o número de habitantes dividido pela área. Então, veja, o Distrito Federal tem uma grande população por metro quadrado, ou por quilômetro quadrado. Já o Brasil, não. E o mundo, muito menos. Então, aqui entra um outro conceito. Toda vez que eu trabalhar com população relativa, aparece o conceito de povoado. Olha que chique. Populoso para a população absoluta. Povoado para a população relativa. Então, eu vou dizer, o Brasil é um país bastante povoado ou pouco povoado? Pouco povoado. O Distrito Federal, bastante povoado. O mundo, pouco povoado. Então, o conceito de povoado, ele está ligado à população relativa, ok? Muito bem. Então, agora, eu vou apagar esse finalzinho aqui e eu quero te colocar uma coisa que aparece muito em prova. Muitas vezes é um peguinha. Eu usei o termo povoado, agora eu vou usar um outro termo. Eu vou usar o termo superpovoado. Amigo, cuidado. O termo superpovoado não necessariamente está ligado ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Ele está ligado basicamente à população, ele está ligado à questão da população, mas também à qualidade de vida. A qualidade de vida dessa população. Então, do que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte, deixa eu apagar aqui esse pedacinho, que eu vou apagar a fórmula, tá ok? Estou apagando a fórmula. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês. Você pega, por exemplo, o Brasil e você pega aqui o Japão. Então você pega o Brasil, você pega o Japão. Caramba, o que acontece aqui? Ó? O Brasil, ele é pouco povoado. Povoado. E o Japão? Bom, o Japão é bastante, vou apagar aqui, vou escrever aqui, bastante povoado. Bastante povoado. Por quê? Porque eu estou olhando aqui o conceito de povoado. Vou colocar ele de outra cor. Estou olhando o conceito de povoado. E o conceito de povoado é numérico. População dividida pela área. Ó, o Brasil tem o quê? 24 habitantes por quilômetro quadrado. O Japão tem o quê? 340 mais ou menos habitantes por quilômetro quadrado. Então o Japão é muito povoado. E o Brasil é pouco. Agora, curte essa daqui. O conceito de superpovoado muda. Olha que louco. O Brasil é pouco povoado, mas o Brasil é super povoado. O Japão é bastante povoado, mas o Japão não é super povoado. Só não consegui entender isso não. É o seguinte, apesar do Brasil ter só 24 habitantes por quilômetro quadrado, a população não dispõe de boa qualidade de vida, boa distribuição de recursos e tal. Então, mesmo com 24, o Brasil é super povoado. Compensação, o Japão, mesmo tendo mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, essa população tem boa qualidade de vida, boa distribuição, IDH legal. Então, eles não são superpovoados. Então, cuidado que o conceito é diferente, ele muda de um para o outro. Ok? Bacana. Então, você já viu população absoluta, já viu população relativa. Vamos dar sequência. Eu vou apagar. Garoto.
Eu estou trabalhando com vocês até agora conceitos fundamentais. Conceitos fundamentais. Tá ok? Muito bem. Bom, o tempo nosso está rolando aí. Vamos ver como que fica. Legal. Próximo conceito, vocês já viram esse daí? População. Ah, tá. Crescimento. Deixa eu escrever de caneta vermelha. Que dá um azar, né? Aliás, vermelho com preto, opa, me lembrou de alguma coisa. Flamengo. Tá bom. Crescimento vegetativo. Vamos chamá-lo de CV. Amigo, o que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Se eu olho o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem, eu tenho o crescimento vegetativo. Geralmente o crescimento vegetativo é trabalhado em percentual. E a taxa de natalidade geralmente é trabalhado por 1000, assim como a taxa de natalidade por 1000, mortalidade também trabalhado por 1000. Mas lembrando que mesmo trabalhando por 1000, o resultado você vai pensar em percentual. Então o que é o crescimento vegetativo? É a diferença dos que morrem, dos que nascem, pelos que morrem. Então se você olha o crescimento vegetativo, você pega, por exemplo, o Brasil. Vamos pegar aqui o caso do Brasil. Então o crescimento vegetativo do Brasil é igual. Qual a nossa taxa de natalidade? A taxa de natalidade do Brasil hoje está, vamos colocar aqui mais ou menos 18%. 18, mais ou menos 18 por 1000. 18, alguma coisa mais ou menos assim. Menos a nossa taxa de mortalidade. Você tem 18, você vai ter mais ou menos aqui algo em torno de uns 6 por 1000. Então 18 por 1000, 6 por 1000. Alguma coisa mais ou menos assim. Então, 6 por 1000. Mais ou menos. Tá? Vamos pegar essa taxa de natalidade. Aliás, minto. 14. Né? 14 por 6. Então, eu vou encontrar aqui o quê? A diferença de um pelo outro. Quando você tira esse resultado, você vai encontrar o quê? O crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então, aproximadamente aqui o quê? Algo em torno de... Eu estou falando aproximadamente porque os valores não são certinhos assim, não. Então, mais ou menos aqui, uns 8%. Ok? Aqui no caso, 8 por 1000, mas você pode transformar isso aqui em 0,8%. Então, essa seria basicamente o quê? A lógica do crescimento vegetativo. Então, o crescimento vegetativo do Brasil é igual a 0,8% ou 8 por 1000, tá? Basicamente, essa é a lógica que a gente tem em relação a crescimento vegetativo. Muito bem. Então, mais um conceito visto. Legal. O que mais que a gente pode trabalhar nessa lógica aí? Eu tenho mais um conceito fundamental aqui. Nós vamos verificar taxa de fecundidade. Ó, taxa de fecundidade. O que trata a taxa de fecundidade? Ela trata do número médio de filhos por mulher. Então, o número de filhos que uma mulher basicamente tem. Vamos trabalhar num gráfico. As provas de vestibular hoje usam muito gráfico, ainda mais, né? A análise dela tem que ser bem feita. Então, ó, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. Então, aqui é filhos por mulher. Filhos por mulher. Isso aqui é o tempo. Eu vou colocar aqui, ó, 1960, 1980, 2000, 2010. Eu tô olhando aqui como exemplo nosso querido Brasil. Sempre é bom te colocar como exemplo Brasil. É ou não é? Olha só. Em 1960... Ops, ficou ruim. Em 1960, a gente tinha mais ou menos, ó. Mais ou menos. Isso aqui, ó. 6 filhos por mulher. Lá na década de 60. Na década de 80,
Isso pulou para menos um pouquinho. Foi para aproximadamente 4 filhos por mulher. Chegamos ao patamar bem menor, hein? Ó, em 2000 nós chegamos a mais ou menos 2,3 filhos por mulher. E, deixa eu melhorar esse 4, eu invoquei com ele. Ok. E, em 2010, que foi o último censo, nós chegamos aqui ao patamar de 1,9 filhos por mulher. É, aí a gente tem um gráfico que é assim, ó. Estima-se que para 2020 nós vamos chegar a 1,5 filhos por mulher. Lembrando que menos do que isso aqui já não tem mais como repor a população. Agora a pergunta é, por que diminuiu o número de filhos por mulher? Resposta, presta atenção. Porque quanto mais a mulher teve acesso à informação, quanto mais ela trabalha, quanto mais ela consegue se livrar daquele ranço, do machismo, de ficar preso ao homem, ela é menos subserviente ao homem, ela passa a ter mais autonomia, ela é mais chefe de família, ela vai diminuir o número de filhos. Isso por quê? Porque cada vez mais a mulherada vai diminuindo o número de filhos, porque ela tem que trabalhar, porque tem a questão profissional, tem a questão sexual mesmo, né? A revolução sexual da década de 70 que muda o pensamento da mulher. Enfim, todos esses pontos são pontos importantes que demonstram que realmente a população vem mudando. Muito bem, é isso aí, galera. Fechamos nosso segundo bloco de população. Quero agradecer vocês aqui e chamá-los para participar do nosso projeto Universidade Aberta Leonel Brizola. É isso aí, vem comigo!